Boa noite a todos que estão aqui chegando no Impulso Emerge. Eu sou Henrique Pistilli. Queria convidar vocês, quem está chegando, já já a Nolana está vindo aqui. Queria convidar vocês para estar mais junto do Impulso Emerge, né? O grande tema é a vida como obra de arte. Então, se você aprende a observar e contemplar, né, a sua própria biografia, você vai encontrar muitas pérolas nesse mar da vida e vai encontrar esse grande quadro da vida como uma obra de arte. Então, quem quiser se juntar nessa busca por si, pode chegar com a gente e participar dessas lives, né? Toda semana estão tendo lives incríveis. Tem o Emerge Você, que é um programa super legal. Tem algumas pessoas até que estão inscritas, estão chegando aqui, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em breve. Então entrem lá nos posts e se informem mais para a gente poder estar juntos, aprofundando nesse mar da vida, né? E ó, tá todo mundo chegando. Thaís, legal. Marina, tudo bem? Zeana, Marina, meu amor. Deixa eu ver. Olha que legal. E hoje, né, a Ana tá chegando já já, já vou chamá-la. Então hoje esse tema tão incrível, todo mundo que eu conheço, né, fala super bem da vida simples, né, e a Ana é uma das grandes responsáveis por tudo que acontece nesses temas incríveis. Ó, ela chegou aqui, então eu já vou trazer ela para perto para a gente conhecer mais a história de vida dela. Vamos lá. E a relação com a escrita e a arte. Vamos lá, hein? Peraí. E aí, Olá! Tudo Henrique? bem? Tudo, que prazer te rever, né? Não é? Caramba! Obrigada. Muito bom. Nossa, assim, eu fiquei tão. Você não tem ideia de como todo mundo que eu falei, assim, que tá no Emerge, que, enfim, tá relacionado com a gente, sabe, te admira demais. É impressionante, viu? Tá sendo uma Ai, viagem muito esperada. que bom, que bom. E nossa, eu já fiquei super honrada com o convite, porque eu adoro conversar com você. Que massa, eu também. Muito inspirador. Sempre foi, sempre muito inspirador. E na verdade, né, você sempre me entrevistou muito, né? Então hoje é É, a minha vez. E eu estou muito feliz com isso. E eu estou muito curioso, assim. Eu fiquei pensando esses dias, né, que você escreve, né, que as imagens, a pessoa vai se envolvendo, vai refletindo, é um processo, né, que você leva as aham. pessoas. Mas eu queria que você começasse a contar qual foi o início, né, da sua relação com a escrita, não a carreira profissional, você também pode falar, né, Sim, mas assim, a aham. sua relação com a escrita, como começou na sua vida, assim? Então, assim, na verdade, eu acho que acho que dá para dizer como é que esse processo ele começou a se tornar mais consciente para mim, né? Da escrita mesmo como um sentido para as coisas, né? E eu acho que isso, porque a escrita, na verdade, quando eu parei para olhar para isso, eu me dei conta de que a escrita ela me habita assim desde sempre, né? Sempre foi a minha maneira de lidar com as minhas questões, de lidar com o mundo. Eu até lembrei, Henrique, olha que coisa, eu tive uma lembrança antiga de que é, grandes decisões, quando eu tinha que ter conversas mais profundas com meu pai de coisas que eu precisava dizer para ele, eu Ah, escrevia é? cartas, eu não falava assim, eu escrevia, sabe? Era mais fácil para mim. Mas aí eu acabei indo pelo caminho do jornalismo, tenho a experiência, né, digamos, com essa escrita profissional há 25 anos, mas a questão é que nos últimos 7 anos isso realmente começou a se transformar para mim, né? Eu comecei aí muito guiada pelo meu trabalho em Vida Simples, eu comecei a fazer esse mergulho de tentar entender quais eram de fato os elementos que um texto carregava para ele ser encontro com o outro. Porque Vida Simples me proporcionava muito esse tipo de relação com o outro, né? Com quem lê o texto. E eram
comentários do tipo, nossa, parece que você sabe o que eu preciso ouvir. Parece que você está conversando comigo. E eu falei, isso, imagina, para mim acendeu uma luz desse tamanho, né? Porque eu falei, numa época em que a gente é basicamente afogado por construções narrativas, né? Sejam elas Sim, faladas, sejam escritas, né? A gente nunca, se a gente for pensar 15, 20 anos, a gente não tinha isso, né? exatamente. Então, como é, o que que um texto, que elementos que um texto ele tem para que ele seja, para que ele tenha esse nível de conexão com a pessoa a ponto da pessoa ser capaz de lembrar aquilo por anos, assim, aquilo se torna uma referência para a pessoa, aquele texto, né? Ela lembra de trechos inteiros. E Sim. aí, e aí, quando eu comecei a mergulhar nessa história, veio uma coisa super forte, porque tinha muito pouco a ver com a técnica. E a Hum, gente é super abarrotado ao longo da vida com técnica, com sim. metodologia, né, com um formato de escrita para ser sério, tal. E eu fui entendendo que tinha a ver com a presença de quem escrevia, com o envolvimento, da pessoa passar a escrever, por exemplo, não no lugar de quem ela está, né? Que a gente está muita coisa, né? A gente está engenheiro, a gente está professor, a gente está mestre, doutor. Não, é de quem você é, de quem Perfeito. você é mesmo. Qualquer texto, né? Qualquer texto tem que nascer desse lugar. Então, e aí, e outras questões têm a ver com alma, sabe? Tem a ver com coragem. E, poxa, isso foi muito forte, porque eu que trabalhava tanto com a palavra, que tive uma formação em cima da escrita, nunca ninguém tinha me dito isso, né? E isso foi fazendo, e isso que eu acabei batizando de escrita afetuosa, que é aquela que afeta o outro, ela passou a ter muito mais sentido para mim. E eu percebi, e quando eu comecei a compartilhar isso com as pessoas, eu entendi que também fazia mais sentido para o outro. E toda vez que a gente tem alguma questão que está ali no limiar entre do que não é uma norma geral para as pessoas, a gente tem muito medo de compartilhar, né? Sim. Porque como é que o outro vai achar daquilo, né? Vai achar que a gente tá Nessa, louco, que a gente tá é, viajando. eu E eu postei sei um texto disso. que eu escrevi, eu fiquei um É, tempão assim, eu falei, cara, eu falei, não vou digitar não. Eu tinha digitado um tempão atrás, né? Mas eu falei, não vou tirar uma foto e vou botar, mas aí você fica assim, né? Ai, e meu Deus, pô, como é que. isso. Agora que eu falei isso, eu lembrei tanto da tua história, sabe? Quando eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, a primeira vez que a gente conversou mais de uma vez, né? Sim, digamos, para construção de reportagens, né? E, e eu lembro que eu perguntei para você, né? Do tipo, mas como é que foi, né? Esse teu caminho, né? É, como é que foi lidar com a família, com as pessoas, né? Porque era um caminho que não era um caminho padrão, né? Que não era um caminho que as pessoas enxergavam como um caminho certo, pronto, né? E aí sempre é difícil, né? E essa é a sensação que hoje eu tenho, ou que eu tive quando eu comecei a olhar para a escrita desse novo lugar, vão achar que eu sou loucona, que do tipo, como é que. E aí, quando você tem, digamos, quase que segurar um, um cargo, né? Porque na época, tipo, eu respondia por todo o conteúdo de vida assim, da revista, né? Como é que as pessoas vão me enxergar? E aí é muito bonito quando você compartilha isso e você vê que aquilo que você estava com tanto medo e receio faz muito sentido para o outro também, né? Com certeza. E né, nossa, tem muita gente bacana. A Gabi Alves chegou, a Marina, que é a cantora, escreveu do Poder da Palavra, né? Tem muito a ver essa questão da presença que você está falando. Nossa, tem Uhum, muita. A Ju, enfim, tem muita gente bacana aqui. E aí eu só queria puxar do que você estava falando, que tem a ver com esse lugar, né? Que lugar é esse, então, né? Sobre a técnica, né? E aí eu comecei a pensar até no body surf, não uhum, tinha técnica, né? Eu tive que me inspirar em outros lugares para desenvolver técnicas, né? Mas são técnicas que tem lá, treino, ou a música você tem que treinar, né? Ou a própria escrita você vai ter a técnica. Mas como é que você consegue? Para mim é como se fosse uma bengala, sabe? Onde você começa, você tem que se apoiar
para tatear, mas não ter aquilo como o caminho, a verdade, né? Mas treinar tanto ao ponto de desapegar dessa técnica, e aí tem essa questão mesmo, né, de não se viciar em alguma prática, né? No body surfing, por exemplo, tem uma história de você pegar onda e ficar puxando água, né, com uma mão. Isso não serve para nada, não fica bonito. Então, só que quem aprende assim para tirar ou para criar um outro jeito de usar essa mão que seja dela, né, é mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, se você vai aprendendo a técnica e ao mesmo tempo observando qual é o teu lugar único nessa técnica, né? Não sei se faz sentido o que você está falando, porque aí Faz você vai total acessando, né? sentido. Você vai acessando esse lugar. Tanto que uma das coisas que eu falo é sobre a composição do texto, né? E eu falo para as pessoas, a grande questão é que muitas vezes, quando a gente pensa num texto, a gente já acha que a gente tem um começo e onde ele vai dar, qual é o final. E a gente não permite que a história surja para a gente, né? Que a história seja o fio de condução. E isso não vale só para texto poético, né? Mesmo se a gente, como enquanto texto jornalístico vai que as pessoas veem mais nesse lugar de seriedade, nunca me ensinaram isso na faculdade, nunca. Mas assim, uma coisa que eu percebia que fazia muita diferença no meu texto, porque em geral, só para as pessoas entenderem, hoje quando um jornalista, digamos, ele sai de uma redação, falam para ele assim, olha, você vai ter que escrever uma reportagem sobre esse tema. Você precisa conversar com 3 especialistas e 2 personagens, sendo um homem e uma mulher. Então, assim, você já constrói tudo, na verdade. É como se você já construísse toda a tese, você já tem a conclusão. Você não vai aprendendo pelo caminho e vendo onde aquilo vai dar. E eu sempre falo que os meus textos, eles sempre nasceram de uma inquietação. E a partir daquela inquietação essa inquietação me gera perguntas, eu saio, quem pode me responder essa pergunta, né? E aí, quando eu saio dessa conversa, se essa conversa me gerou um novo caminho de uma nova pergunta, eu busco quem é a próxima pessoa que vai me responder essa pergunta. E a gente percebe quando esse ciclo se finda. Agora eu já tenho tudo que eu preciso. E aí eu escrevo. Eu não fiquei focada, né? E é do tipo, é mais ou menos, o que que é, né? Quando você. Aliás, são 2 coisas que eu queria te falar sobre isso. Uma é que aquela matéria, aquela reportagem que é sobre, que eu fiz com você, que eu começo contando, falando com você, que não é a entrevista que eu fiz com você, mas é sobre Encontre a Sua Paz, ela Sim. nasceu, e eu te falei isso quando eu fui entrevistar, não sei se você lembra, a inquietação nasceu de uma frase que você falou num programa, né? E aí, assim, olha que loucura, Henrique. Porque isso deve ter pelo menos uns 4 anos que eu assisti. Eu lembro da cena que eu vi. Eu estava sentada no sofá da minha sala, eu estava assistindo o teu programa que eu amava, e aí você estava sentado numa pedra olhando para o mar e você falava, né, que as pessoas têm tanto medo desse profundo, né? E você se referia ao mar, mas é nesse profundo onde nasce a sabedoria da vida. Aquilo mexeu comigo e aí eu convenci a equipe inteira que a gente precisava fazer uma matéria para ver onde essa história ia dar. Os E dizer, detalhes eu não sabia, você tinha falado por alto assim, mas nossa, que legal. E aí deu um texto que é um dos textos, é um texto muito querido, assim, que mora num lugar muito especial mesmo, porque foi uma matéria que eu acho uma reportagem que até você postou, né, hoje, e que eu acho que foi uma das reportagens, assim, do meu trabalho que eu mais adorei, assim, que eu Legal. gostei mesmo. Eu peguei num lugar que eu consegui ir muito profundo nela. Aliás, quem E quiser pode depois entrar no link, tem no Stories, no meu Stories, né? Pessoal tem lá o link direto, aí pode entrar. é, Dê uma e olhada, aí bonita. E a outra história ainda relacionada a essa coisa de abra espaço para esse seu texto, né? Não tente controlá-lo tanto, que eu acho que é uma coisa que uma pessoa também me disse, né? Tá que ele estava comparando o processo criativo com o surf. E ele falou assim: qual que é o objetivo do surfista? É chegar na praia? Não é, é surfar a onda, né? Ele fala, é surfar a onda.
E aí, quando a gente está num processo de criação, isso também vale para o texto, é o quê? É chegar no texto, é chegar no final? Não, é o É o processo. É processo, exato. vivenciá-lo, é Né? E vivenciá-lo. o surf É em tão si, óbvio, mas ele é um percentual, né? Você vai olhar a previsão, vai acordar cedo, vai olhar o mar, volta, aí tem a hora da é, maré, aí você, né? Aí você chega na praia, se aquece, aí entra no mar, aí fica lá, vai, volta, procura. O surf em si é uma pequena parcela. E se é. você ficar tão focado nisso, você não curte. Sempre não faltou uma onda, o mar não estava tão bom. E aí é da onde você está olhando para a experiência, né? É, é Esse, exatamente, é é, isso, sabe? E as pessoas elas demoram tempo, e elas demoram porque a maneira como a gente é apresentado para a escrita e a gente é ensinado para a escrita é de um lugar muito duro, sabe? É de um lugar de muitas certezas, de sim, muita, sabe, assim, de em que a sua presença, nesse sentido de que você não tem, não é você. É quase uma coisa, é uma coisa que vai se tornando muito automatizada, sabe? Então a gente não passa a enxergá-la sobre algo que você tem que vivenciar. Eu falo para as pessoas, exato. a gente tem uma questão com o texto que a gente cai num lugar muito automático quando a gente vai escrever de teorizar a vida através do texto, né? Quando a gente tem que vivenciar a vida através do texto. E tem uma diferença muito grande das duas coisas. Que lindo. Me vem essa questão das imagens, né? Como uma chave para você mergulhar em imagens. Né? E aí você, dentro desse mundo, né, você consegue se visualizar e visualizar. Então ele tem uma magia, ele tem calor, né? Não é aquela coisa dura, fria, certo, errado, é a favor ou contra. E é interessante que você falando isso me lembrou que no Emerge a gente trabalha bastante um conteúdo que que a gente trabalha com os arquétipos, né? Você tem o pensar, o sentir e o querer. E quando Uhum, a gente está estimulado o tempo inteiro a essa informação de bate-pronto, né? Que é o simpatia ou antipatia. Eu recebo informação e no coração não tem espaço para eu olhar. Ou assim, concorda ou não concorda, tá certo ou errado. Né? Então, por exemplo, você vê uma notícia, né, que choca, né? Vou trazer uma coisa, sei lá, adolescente mata a mãe com 10 facadas. E aí, o que, que você acha sobre isso? E aí você, dependendo da tua história nesse processo, né, você já liga com alguma coisa que aconteceu. Então, se, ó, vou chutar, né, a tua relação com a tua mãe, então você vai talvez tender mais, pô, o que, que será que a mãe fez? Ou então, não, que mãe é essa? Né? E aí você não sabe, mas aí você precisa decidir, precisa opinar. E você pode dizer, cara, eu não sei, eu não conheço, e dar um passo atrás. E aí quando uhum, você se aproxima, não desse lugar de quem está certo e errado, né, quem ganha, quem perde, né, dessa pressão, né, que a gente recebe dessas crenças todas, esse olhar apreciativo de você observa como uma criança. Você está curioso, você está sem julgamento, você se aproxima, experimenta, você gera perguntas que gera empatia, essas que vêm dessas indignações ou dessas curiosidades, né? E aí você mergulha nesse fenômeno e não conclui. Você observa e simplesmente contempla e tem essa imagem. Depois de um tempo você pode até trazer o que você sente, o que você percebe, mas você deixou aquilo maturar, né? uhum, E aí me vem um outro exercício que a gente trabalha muito, eu queria, porque assim, quem está vendo aqui, né, talvez alguma dica de como se conectar com isso, né? No Emerge, e aí eu queria saber um pouco do teu processo, como é que é para você sentar e começar a escrever. Mas no Emerge a gente faz muito também um exercício que a gente chama de mãos que falam, que é você, eu gosto muito de propor de manhã isso, né? Quem já trabalha com sonhos já pode conectar, acorda e escreve sonho, mas deixar a mão escrever por uns 10 minutos. Mas assim, o que vem na minha cabeça está no papel. Pode ser qualquer coisa. E aí você vai num processo que você vai esvaziando aqueles pensamentos que não importam, vão trazendo, ou às vezes você já conecta de um jeito inspirado e sai uma baita poesia que você nem sabe de onde veio, né? Então, e eu sinto que isso é acessível, né? Quando a gente senta com um grupo, dá esse tempo, cria um ambiente, porque senão a pessoa fica, não, mas eu não sei escrever, mas até tal da técnica e tal. E as pessoas se abrem, né, e quem está aqui olhando experimenta, né? Acorda de manhã e sai uhum. escrevendo, né? Bota no 10 minutinhos e vai escrevendo.
E depois observa, né? O que que se revela da sua forma de pensar, da sua forma de... Como é que você estava sentindo naquele momento. É muito poderoso, né? Eu dei esse parênteses para te perguntar o que que você sugere para as pessoas e como é que é o teu processo, né, de inspiração para escrever. É assim, uma coisa que eu tento buscar, que eu tento mostrar muito para as pessoas, né, nos meus cursos, tudo, é mostrar para elas que a gente não pode só, a gente consegue escrever a partir de qualquer coisa, e de qualquer lugar, né? Que tudo ao nosso redor conta histórias, que a gente só precisa saber qual que é o fiozinho que a gente precisa puxar. E aí tem uma coisa que você estava falando aí da apreciação, de saber olhar. Você começou a falar desse olhar curioso, desse olhar da criança. E assim, todo o processo que eu faço, que eu vou, pelo qual eu vou passando com as pessoas, eles não têm a ver com do tipo, vamos sentar, num primeiro momento, vamos sentar e escrever. Lógico que as pessoas escrevem também, mas é do tipo, elas entenderem que o processo de escrita, ele, ele nasce de muitos outros lugares, que não necessariamente antes de você ir lá, pegar o papel, a caneta e começar a escrever, ele é anterior a isso. Por exemplo, a maneira como a gente olha, as nossas percepções, a maneira como você está enxergando o teu entorno, como você percebe o que está ao teu redor, isso tem uma influência enorme. Quer dizer, você está de fato vendo as coisas ou só está passando pelas coisas, né? Eu até brinco assim que um exercício que eu fazia muito de curiosa era, por exemplo, se eu estava andando na rua e eu era, tipo, completamente. Dava até enjoo do cheiro de uma flor, por exemplo, da noite, que eu acho que é uma flor que, quando tá florindo, ele é enjoativo, né? Tipo, É, perfume enjoado, né? E eu falava, nossa, tá muito forte esse cheiro, né? É aquele que você não tem nem como fazer, né? E às vezes, assim, e como eu atento isso para os meus filhos, eles ficam procurando, né? Onde tá? Onde tá esse arbusto, né? Onde tá? Da onde tá vindo? E às vezes eu paro e fico observando para ver se as pessoas que estão passando estão percebendo também. E é impressionante como a pessoa parece que está com um tampão no nariz, ela não está sentindo o cheiro. E eu realmente acho que ela não está sentindo o cheiro. Se a gente às vezes perde essa capacidade de percepção de cheiros das coisas, né? De ver o que está, de ter essa atenção, né? De enxergar de fato, a gente não consegue escrever. A gente vai sempre escrever do lugar das sim, obviedades, né? sim. Então, esse enxergar, né, esse olhar, ele é um passo anterior até a própria escrita. Outra coisa que eu faço muito com as pessoas e que eu pratico comigo mesma, e vou até te dar o exemplo de uma coisa que aconteceu hoje, é que é o reconhecimento de que realmente você consegue escrever qualquer coisa a partir de qualquer lugar. Então, eu peço que as pessoas façam um arquivo de 25, 30 fotos, com o celular mesmo, da própria casa. Mas nunca é para pegar espaços grandes, do tipo a sala, o quarto. É sempre cenas pequenas, do tipo o porta-escova de dentes, né? E aí a pessoa, quantas escovas de dente tem ali e tal? A pia da cozinha, se ela tá com cheia de louça, né? Ou o escorredor de pratos, né? Ou a plantinha que está no parapeito, roupa pendurada no varal, a toalha molhada, esquecida em cima da cama. É para as pessoas fazerem esses registros e aí ela se dispõe a 2, 3 vezes por semana pegar uma foto e escrever a partir daquela foto, né? Porque você pensa, caramba, mas o que eu vou escrever a partir do tipo de uma pia de louça suja, né? E é muito interessante, porque quando você começa a entender aquela pia, por que aquela pia tá ali, né? Se todo dia aquela pia fica daquele jeito. Aí você está escrevendo um texto muito legal de procrastinação, só que ele não é um texto chato, teorizado de procrastinação. É um texto de identificação, porque a pessoa vai se identificar com aquela pia de louça suja. Aham. Né, então ele acaba. E você percebe que é possível, né? Uma pessoa pode escrever sobre saudade a partir de um potinho de plástico. Porque aquele pote, a história daquele pote, é o pote que a sua mãe te deu no final de semana passado, falando: ó, você pode levar o resto aqui da sobremesa no pote, mas você traz esse pote de volta para mim, ok?
Só que o pote está lá e você não vê a sua mãe há 3 semanas. E ela falou para você devolver aquele pote. Então, você, quando você escreve um texto desse, que parece um texto simples, as pessoas falam, ah, mas é tão simples. Mas é no simples. É um texto sobre saudade muito bonito. E quando você lê, você pensa não no pote, você pensa na sua saudade. Na saudade que te habita de diferentes formas, né? Hoje eu tinha que escrever um texto, né? Porque não é só os momentos que eu estou inspirada. Às vezes eu preciso escrever, independentemente de eu estar inspirada ou não. Que, aliás, é o que mais me acontece. Eu tenho que escrever, né? Eu trabalho com isso, eu tenho que escrever. E aí eu falava, caramba, mas do que eu vou escrever? E aí eu fiquei ali, né? Sentada, home office, na mesa da sala, olhando para minha frente. O que tem na minha frente? O sofá da sala. E eu comecei a pensar no sofá e em toda a história daquele sofá. O sofá veio para casa quando eu me mudei para esse apartamento onde eu moro. E eu comecei a falar disso. Ele era grande para caber toda a família e tal. E ele tinha que ser resistente para eu tenho filhos, né? Eu tenho um casal de gêmeos que quando a gente se mudou, quando eu comprei o sofá, eles tinham 2 anos de idade, eles pulavam no sofá, por mais que falasse para não pular. O sofá tinha que resistir aos sucos e aos leites derramados por eles, né? Então, só que com o Todas as tempo, relações, né? e aí eu contando a história e contando tudo isso, sem filosofar, desse jeito. E eu falei, só que com o tempo, o sofá começou a ficar, a rasgar. E aí eu peguei e providenciei uma capa sob medida para ele. Da capa sob medida para ele, também começou a rasgar. E eu insisti num olhar. E aí eu coloquei mantas brancas em cima dele, para tentar esconder o que não dava mais. E aí, de uma determinada hora, é nítido que eu não estou falando de um sofá, mas eu estou falando de tudo na vida que a gente tenta fingir que não está vendo, mas que está ali gritando na nossa cara. É ali que E a que a gente se gente fica reconhece, né? só colocando anteparos, né? Sem Mas, dúvida. cara, falar de um texto desse pode ser uma filosofia tão reflexiva que não necessariamente toca, mas aí você falou, pô, mas ela tá falando de sofá? Ela não tá falando de sofá. Ela tá falando sobre esses rasgos, sobre essas feridas que a gente vai, que vão se tornando, esses rasgos que vão se tornando feridas e que a gente vai tentando colocar coisas para tapar sem Uhum. olhar de verdade para elas. Então, assim, é muito mais profundo, não é sobre sofá, né? Sim. Então, Ou é você essas pode fazer analogias. o sofá, a louça, rindo das mazelas, né? Pensando nas É, mazelas do ser humano, né? Pode ser uma abordagem dramática, né? Como você e falou e tal. e é super legal, porque, por exemplo, se eu Legal. falasse, Henrique, faz a tua narrativa a partir do sofá, a sua narrativa ia ser outro texto. E é isso que é bonito, é a percepção, carregar tanto de você e da sua presença, que a partir do mesmo objeto, se a gente estivesse aqui, se todo mundo, as 45 pessoas que estão agora online, se elas fossem escrever a partir do sofá, eu falo das coisas que a gente está fingindo que não vê e tem que olhar para elas. Mas as Sim. pessoas, nasceriam 45 textos diferentes, com olhares diferentes, com profundidades diferentes, entendeu? De ângulos diferentes, e isso é que é lindo. Eu falo para as pessoas, quando a gente entende que só dentro da tua casa tem centenas de histórias para contar, o mundo é um lugar de infinitas possibilidades de texto. E aí não existe mais folha em branco, não existe mais crise de não sei como escrever e a partir de onde escrever. Tá tudo na nossa frente o tempo todo. Nossa Senhora, é tanta coisa que vem quando você fala. E eu tô vendo, tem uns comentários muito bacanas aqui, ó. A Mari, né? Mari do Impulso Emerge também, falando que algo que parece prosaico é muito humano e por isso conecta com o outro. E aí me veio, né? Aí me veio esse exercício ao contrário. Tenta contar a história de alguma coisa sem falar de relações. Também, né? Porque eu falo que o mais legal quando a gente começa a entender isso é que isso vai mudando a nossa forma de estruturar o texto internamente. Porque é isso, sabe? A gente aprende a olhar para o texto de um lugar muito das certezas, de um lugar muito certo, né? Tô olhando desse lugarzinho que eu tô acostumada. Aí quando eu te apresento, né? Eu até faço o seguinte comparativo. A gente passa uma vida toda olhando para a escrita como se ela fosse o tronco da árvore. Mas
ela não é sobre o tronco, ela é sobre a raiz dessa árvore e das infinitas possibilidades que a gente pode ter. E aí, quando você se dá conta que é da raiz, o teu pensamento deixa de ser tronco e passa a ser raiz. Para um monte de coisas, sabe? Isso que é bonito, Henrique. É essa percepção de que a maneira como você pensa, porque você exercita isso no texto, modifica, né? Então, a maneira como você constrói as histórias, a maneira como você enxerga as coisas, a maneira como você percebe vai mudando. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. E, ó, o Orif trouxe uma aqui que eu achei bem legal, né? Tem aquele momento que sai fantástico, é possível, mas tem aquele receio de não conseguir, né? Ou como é que é esse Tem. momento do que nem, tenho que escrever, vou ter que sentar. Como é que é esse lugar, né? É. Eu sempre falo que assim, as pessoas elas não se dão conta do quanto a escrita ela demanda uma entrega enorme de quem escreve. De novo, a gente está tão no lugar do automático, e aí é como se nesse lugar do automatismo eu colocasse tipo uma armadura em mim. Eu vou escrever, eu vou vestir minha roupa de escrever, que é uma roupa que é uma capa super protetora, né? E aí eu vou para os meus caminhos da certeza, tipo, Henrique faz um e-mail, faço um e-mail, Henrique escreve um texto, escreva um texto. Agora, não, tira a capa e escreve. Opa, mas agora praticamente você tirou meu braço. Como é que eu vou escrever? Não, o braço tá aí. Você só tava com a capa, pode escrever. Então, assim, assim, eu sempre falo que as pessoas não têm noção como o medo vai ser sempre uma presença na escrita. Porque a gente está sempre tendo que também lidar com a nossa coragem, né? É o medo da gente se mostrar, é o medo do julgamento do outro, é o medo da crítica, é o medo de parecer bobo. Sim, então escrever é sempre um salto. É um salto de coragem, é um salto de fé, é uma entrega. E hoje mesmo eu recebi uma mensagem super bonita, porque eu tenho um curso de escrita online, né? Conta aí E um pouquinho também como é que é para participar. então, assim, aqui, no meu perfil Anulando Oficial, eu sempre eu falo dele, mas tem o site, meu site anulanda.com.br, as pessoas podem conhecer mais o curso. E aí, esse curso ele nasceu dessa. Há uns 5 anos eu dou o curso presencial, mas eu entendi que o curso ele precisava. Eu queria que isso não fosse só restrito às grandes capitais, nem a um grupo determinado de pessoas. Aí eu fiz um curso online que ele é gravado e que ele é realmente para atingir a maior quantidade de pessoas. É super legal. Eu estou com uma turma agora que eu tenho gente que mora sim, nas capitais, mas moram nos interiores, né? Os mais diversos possíveis. E tem gente que mora fora do Brasil. Tem um aluno no Canadá, aluno em Portugal, na Espanha, na França. Isso é demais, né? Porque eram pessoas que eu não poderia atingir. E aí teve uma aluna que me mandou uma mensagem que ela falava assim: eu travei na aula 4, que é exatamente na aula que você fala para mergulhar no profundo, que é no seu profundo, né? Para escrever o texto a partir daí. Ela falou que ela ficou tipo 2 semanas, não, ficou 2 meses sem voltar para o curso, né? É, processo, tempo. Sim. E aí ela falou que sem voltar para o curso, sem escrever, e aí uma determinada coisa aconteceu, né? Por conta de umas flores lá que ela recebeu, ela sentou e escreveu, e ela falou que quando ela terminou de escrever, ela chorou. E aí ela entendeu finalmente aquilo que eu estava querendo dizer, e ela não só voltou para o curso, como ela terminou o curso. E é isso, assim, a gente tem também esse tempo. É Sim. sobre isso, né? É sobre. E às vezes as pessoas falam, mas e quando eu chegar nesse lugar profundo que você fala, né? Quando eu for acessando pela escrita, for compondo o texto, o que que eu faço? Eu falo, contempla, né? Quando eu termino de escrever um texto, muitas vezes eu tenho essa sensação, né, de tipo, uma parte de mim se foi. Às vezes, até hoje isso me emociona, né? Nossa, um pedaço de mim foi, ó, o texto foi a Ana foi um pouquinho ali, olha a Ana indo embora, tchau, Ana, né? E essa Ana, que quando você lê o teu texto e fala assim, caramba, que esse texto conversou comigo,
eu tô morando um pouco em você. A Ana tá morando um pouco no Henrique, a Sônia É, acabou de escrever aqui, o texto tá morando um pouco na Sônia. Vai morar, pedacinhos de mim vão morar nas pessoas, porque esse texto nasce comigo, né? Uma parte de mim vai com ele. Então é por isso que a gente sente medo mesmo. Medo de tudo isso. Medo de uma coisa que você fala tão lindamente, que é o medo da imensidão. Medo dessa sabedoria que vem junto. O texto também te leva para esse lugar. uau. Então, eu vou Na puxar. Rita, a Rita É, escreveu que vai morar na Rita, vai morar em você. mas muito lindo isso. É, o poder da palavra de novo, né? E também quando a gente vai e traz para o mundo com clareza, com consciência, né? É uma escrita, né? Quando a gente consegue trazer com clareza uma mensagem, uma intenção. E aí me veio, Uhum, eu tenho, assim, se eu ouvindo falar é muito interessante, porque eu estudo muito a fenomenologia, né? Que é a observação da natureza, o ser humano, tudo que é fenômeno vivo, né, para entender como a vida funciona, a gente se entender mais, etc. Né? A natureza como um grande mestre. E muito do método tem a ver com contemplação. Né? Eu estava lendo um texto, a gente estava no grupo de estudo, e aí tinha alguns passos que tem tudo a ver. Né? De um primeiro movimento de atenção, aí você vai para o movimento de concentração, aí você começa a entrar no estado meditativo e chega no contemplativo. Né? E aí tem um processo legal, aí você falou de observar objetos, ou escrever sobre objetos, ou, sei lá, plantar um feijão e ver o feijão crescer, né? A gente fazia isso, né? Bastante. Mas de você observar, né? Como é que é, no primeiro nível, esse físico, essas cores, as formas, a textura, né? E aí os cheiros, então tudo que é pictório, tudo que você consegue captar com os sentidos, já tem um monte de coisa para você descrever, né? Aí depois você entra num segundo movimento, e aí do que é vivo fica bem legal, né? São os fluxos e movimentos. E aí tem a ver com a história também, que você falou, né? uhum. E até um objeto, né? Se a gente olha a relação das pessoas com aquele objeto, ele dá vida a ele, né? E aí você começa a observar esses fluxos, movimentos, que é essa questão da água, né? E como é que esse processo vai gerando ciclos e ritmos, até que você vai entrando na experiência, que já é o processo, segundo era a concentração, agora já é uma meditação que você se permeia daquilo, que veio dessa palavra que está no outro, né? E aí você comunga daquilo, e vem em forma de sensações, de sentimentos, até que vem um insight, né? Que é a sabedoria. Né? E eu tô aqui com o meu feijão, inclusive, ó. Eu, eu comecei com algodãozinho e tal, estou fazendo um processo no grupo de estudo do Alan Kaplan, né, que é a ciência fenomenológica, artista do invisível, né, estou fazendo online também, ele está lá na África do Sul, e aí desde a infância que eu não plantava, e aí é muito interessante observar cada dia, né, como é que é essa vida e como é que são esses movimentos, das formas como... O feijão, na verdade, ele vai contando a tua história, né? Você olha É, para ele, você começa a observar, quando você vê as observações que você está fazendo, você está refletindo sobre você mesmo, né? é, Então é uma escrita mental. E aí a pergunta que eu queria te fazer, eu sei que a gente é. conversa, a gente vai, mas hoje, né? Qual é a frase que está na tua cabeça, ou o pensamento, ou aquela indignação, ou a questão, ou o ponto, né? Que fiquei muito honrado com o que você falou lá da profundidade do mar. Né? Mas hoje, o que está aí morando dentro de você? Ah, hoje a coisa, sabe, Henrique, aconteceu uma coisa, essa esse período em casa, né, essa quarentena, ela está sendo muito desafiadora, assim, porque eu acho que ela tirou muita coisa, né? Eu me sinto como se muita coisa tivesse sido tirada, coisas que tinham muita importância para mim, né? Mas é uma dualidade enorme, né? Do mesmo jeito que eu estava conversando com uma amiga essa semana, eu falava, nossa, parece que é uma vida não vivida, sabe? Que eu tô tendo, assim, é muito difícil. Mas ao mesmo tempo, a dualidade é porque tá acontecendo uma riqueza de reflexão e de aprendizados tão intensa que elas não aconteceriam se eu não tivesse. É quase como se eu tivesse tirado um tempo, sabe? Mas foi forçado, provavelmente eu não teria tirado espontaneamente, porque
a vida ficava me levando sempre para aquela roda que precisa girar o tempo todo. E aí, é, eu tô. A questão da escrita veio muito forte, eu voltei a estudar, eu voltei a pensar, e foi uma coisa muito bonita. A primeira coisa é porque me, me veio como uma imagem, né? Eu que achava que eu tinha tantas respostas, né? E achava que não tinha mais nenhuma pergunta para ser feita, descobri que ainda existem muitas. E o dia que parar de existir de ter perguntas, alguma coisa errada aconteceu, né? Porque eu acho que eu estava me vendo em relação à própria escrita e ao próprio processo como num quarto já, sabe, tipo, cheia de muitas certezas e Uhum. como se eu não tivesse, tá ali, tá tudo certo, né? Só que na verdade eu estava no escuro. E aí agora as coisas se iluminaram e eu vi que tem muitas portas. E quando eu abro uma porta, eu encontro outra porta. E quando eu abro essa outra porta, eu descubro que tem mais uma porta. E eu entendi isso agora. E foi realmente foi muito bonito para mim descobrir isso, sabe? E a questão do processo da escrita é uma coisa que tem me habitado assim, de com um caráter investigativo mesmo, de mergulhar e de entender e de perceber as nuances que eu ainda não estava percebendo. Então, eu acho que está sendo um período muito rico para mim. E a frase que está morando é sobre a palavra, porque a questão da palavra e da força da palavra e da potência que a palavra está sendo um pulsar dentro de mim, a ponto de um dia eu estar simplesmente sentada. Eu acho que você deve experimentar isso, e eu acho que você deve saber até melhor do que eu, porque que essas coisas acontecem. Você está sentada e do nada te vem. Ah, é isso. E aí veio a seguinte frase que tem me habitado, assim, que tem sido uma busca para mim. É, quando a gente desfaz a palavra, a gente refaz a relação. Essa frase me veio assim numa força. Foi doido, porque eu estava almoçando com os meus filhos, a palavra veio, aí eu falei assim, a frase veio, eu falei, preciso anotar. Aí eles me olham com aquela cara de que acho que a gente está acostumado com essas coisas. Eu falo, não, preciso anotar porque vem uma coisa agora. Sim, não estava pensando nisso, a gente estava almoçando e veio. Quando a gente desfaz a palavra, a gente refaz a relação. E Eu eu estou até nesse momento, escrevi tipo, aqui, ó. Nossa, que a gente pensa na palavra e a gente desfaz a palavra, que é do tipo, uma palavra, ela não é exemplo, a gente fica repetindo, né? Nas nossas diálogos, nas nossas conversas. Ah, porque o colaborador, eu falo, quem é o colaborador, né? A palavra colaborador, vamos desfazer a palavra? Quem é o colaborador? Não, o colaborador é aquela pessoa que trabalha com você, certo? Trabalha todo dia? Trabalha todo dia. O que vocês fazem? Qual é o colaborador mais próximo de você? Ah, é aquele. É alguém com que você só fala de trabalho? Não, a gente conversa. Ele sabe sobre coisas sobre a minha vida, ele sabe colabora sobre na quando dor. foi. Colabora na dor, essa é boa, essa é ótima. A gente conversa, sabe quando foi a festa junina da escola, a gente almoça junto. E aí, de repente, aquela palavra tão dura que era colaborador se transforma em algo muito maior, porque você abriu o leque que estava por Perfeito. trás dela e a relação, que antes podia ser dura, que no texto se revela como caro colaborador, não é caro colaborador, é o João, é a Cristina, é a Suzana, é a Gisele. Ela se desfaz e se refaz. Ela se refaz num outro nível, num outro olhar. A gente refaz. Isso vale. E se você for. Isso vira uma doideira tão grande para mim, porque eu estou pensando em todas as palavras. Eu às vezes paro, vou parar numa palavra, eu paro nela e fico pensando tudo o que ela traz, tudo o que ela carrega. E aí é muito bonito que quando a gente faz esse exercício, as coisas vão se transformando ao redor. Você não consegue mais olhar com dureza, com frieza, Sim. sabe? Aquilo vai se Ó, modificando. eu tô Você viajando. refaz aquilo.
Agora, imagina o significado de uma palavra dessa ou de outra palavra há 20 anos atrás ou há 50 anos atrás, né? E para grupos de pessoas em lugares diferentes, né? Então, nossa, muito interessante. E eu queria comentar aqui, tem que comentar, o Oceano de Aventuras, eu não sei quem é, mas é um Oceano de Aventuras, acho essa palavra colaborador, mas um desses modismos do mundo de RH. É muito legal Sim, observar isso. Então, e aí eu tenho, assim, trabalhado muito com empresas nesses 20 anos, mas muito com pergunta, né? Com a pergunta, assim, de observar e entender por que, né, que tem gente que chama de empregado, por que chama de funcionário, por que tem que chama de colaborador, né? E aí, quando eu comecei a observar a história, né, elas carregam significados por épocas culturais, né? E dentro delas, né? Então, hoje, você fala empregado, é uma coisa. Você olha o empregado de 1950 sim, e a palavra funcionário não existia. Depois veio da é, função, depois veio da colaboração, mas muitas vezes a pessoa ela está com uma consciência, né, vamos dizer assim, de empregado, da segurança, né, que alguém tem que empregar, e está sendo chamada de colaboradora, né? Ou então ela está sendo chamada de empregado, mas ela tem a atitude de colaborador. E que uma outra organização pode ser um outro nome completamente diferente, que eles deem uma, né, a tribo, né, não sei. Então, a gente pode criar esses significados, né? Então, isso é muito bacana, né? Até nas organizações. Eu estou fazendo um processo agora de né, reestruturar e repensar e várias coisas, e tem surgido nomes novos, nomes criativos, né? As pessoas têm criado coisas para chamar o aham, que elas querem ser chamadas de, para até mesmo a função, o papel. Então, também a gente não se limitar no que é trazido de fora, dos padrões, diz que tem que ser assim, tem que ser assado, ok, vou conhecer, vou entender o que é, mas como é que é o meu jeito de expressar isso? Em qualquer aspecto, né? Enfim, estou viajando é. aqui. É. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E a gente acho que passa a olhar tudo, né? Quando a gente entende a história, a, a força, né? Que tudo isso que a palavra ela carrega, a gente começa a olhar sem tantos anteparos, porque é isso que muitas vezes a palavra ela é colocada ali como quase que uma um anteparo de proteção, né, entre nós, né? A gente está usando hoje os nossos anteparos de proteção, mas pensa nisso metaforicamente, né? Quando você por exemplo, quando falam assim, paciente em estado terminal. Ah, fulano tá, paciente está ali, mas é estado terminal já. Tipo, para, é uma pessoa nos seus últimos momentos de vida. E aí muda. E aí se muda, mas aí me toca. E eu não quero ser tocado. Você entende? No fundo, é essa lição é Perfeito, isso que a gente está fazendo perfeito, sem um processo reflexivo, né? perfeito. É esse anteparo que a gente cria pela palavra. É uma autoproteção que a gente não se dá conta. Então, E é uma uma coisa que eu autoproteção trago. porque eu posso me esconder no lugar de colaborador e me É, sentir protegido ali também. é, Tem outro lugar do medo que alguém falou lá em cima, né? Aí é, você fala ali, não, aqui eu sei o que os outros sabem como me chamar, eu tô aqui, mas eu não tô, né? Eu tô no meio de um monte de coisa, então eu tô aqui é. quietinho. Uma coisa que eu trabalho muito é exatamente, né? É isso, que é a gente, quando a gente trabalha com escrita, de novo, a escrita é um lugar de tantas certezas que às vezes a gente não olha para ela como se eu pegasse eu vou pegar uma lanterna e vou jogar luz em você para eu entender você. E a gente precisa fazer isso. Eu instigo os meus alunos a fazerem isso. A gente tem que ter um processo reflexivo em relação ao que a gente escreve o tempo todo, para que é só assim que a gente consegue sair desse lugar de automatismo, esse lugar clichê. É só desse jeito, quando a gente passa a se relacionar. E isso tem uma consequência. A consequência é que a gente vai voltar a sentir. Eu tirei meu anteparo, eu vou voltar a sentir. E eu falo, gente, o texto vai doer primeiro em você para depois doer no outro. Vai te alegrar primeiro para depois alegrar o outro. Vai até te informar primeiro para depois informar o outro. Você passa a estabelecer relação com isso.
A gente não está acostumado a olhar o texto desse jeito. É sempre no caminho da certeza, do automatismo, tal. Então, tem muito mais um processo Sim, reflexivo do perfeito. que só fazer do jeito que está sendo feito. Olha como isso é tipo fazer do jeito que está sendo feito, ó, o que te torna, ó, o que é a sua Sim. escrita, né? E na mesma medida a qualidade da leitura, né? Não parar e eu vou só ler agora. Nada vai me tirar a atenção, nada. Que nem meditar, né? O quanto que a gente consegue fazer isso com a nossa palavra, né? Tem muita gente falando, né, que e é mais agora que a gente está entendendo esse poder, né? Não podendo estar perto, não É, tem gesto, não tem outros movimentos, né? Então, né, quanto mais claro, simples, fácil, no ponto, você consegue comunicar com o coração desse lugar, né? Da tua essência, da sua alma, né? Transbordar desse lugar, mais fácil das pessoas se reconhecerem, né? sim, Sim. super, Olha, exatamente. faltam 10 minutos para a gente terminar. Aí aquele momento do tipo que Ai, eu meu sempre, quando Deus. eu tô fazendo live, eu também fico, não, porque se aquele negócio aparece, a contagem regressiva, sem a gente poder dar tchau, é horrível. Exatamente. Não, teve numa. A Gabi Alves está aqui, ela depois leu a poesia dela, no final ela pediu para eu ler, né? Aí eu fui ler e aí acabou no meio. Acabou, caiu a live. Não é? É horrível, do tipo, ai, volta. Enfim, os comentários estão muito legais aqui. É, mas eu queria fazer uma pergunta, eu acho que vai dar pano para manga, e a gente tem feito, né? Para todo mundo que a gente tem entrevistado, porque a gente chegou nesse lugar de olhar a vida como uma obra de arte. Então, se você fosse olhar para a tua vida como um grande quadro vivo, né, com cores, formas, movimentos, texturas, cheiros, como é que seria isso aí, né? Que vida é essa que você está pintando? Ou então um livro, né, uma escrita, uma poesia, né? E encontrar esse lugar da expressão única no mundo, né? Uhum. E aí, então, para a Ana Holanda, o que é a vida como uma obra de arte? Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Eu acho que tem uma coisa que eu sempre, eu não sei se como uma obra de arte, mas tem uma coisa que eu falo sempre que eu aprendi com a. Eu gosto muito da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, sabe? Ela é uma médica paliativista que trabalha com pessoas no final de vida. E ela fala muito sobre a morte para tentar a gente, para chamar a gente para a vida, né? Para viver, né? E eu aprendi isso com ela. Todos os dias da minha vida, todo dia, hoje, por exemplo, quando o dia de hoje terminar, eu penso, uau, acho que eu poderia morrer hoje, porque hoje foi um dia bem vivido, entendeu? Então, assim, é meio que uma meta para mim de todos os dias, sabe? É tipo, nossa, eu poderia morrer hoje, né? É ter essa percepção, e não é chamar a morte, é do tipo, é viver intensamente o tempo todo, todos os dias. Eu acho que é isso, assim, isso para mim é super importante, né? É tipo viver o que eu preciso viver todos os dias, com intensidade, com presença, com tô aqui, eu vivi, eu senti o que eu tinha para sentir, eu falei o que eu tinha para falar, eu transmiti, eu compartilhei o que eu precisava. Tanto que assim, uma coisa para mim é tipo, imagina, meus filhos estão ficando pré-adolescentes, né? E às vezes eu abraço, não gosta, mas eu falo abraço, beijo, falo assim, eu preciso que você nunca esqueça que eu te amo, tá bom? Ou eu preciso que você saiba o quanto você é importante para mim, tá bom? Eu preciso, sabe assim, do tipo a minha filha, ai mãe, tá, já chega, né? E tipo, ela pode dizer chega quantas vezes ela quiser. Eu preciso que ela não esqueça. E eu falo, você não vai esquecer, tá? Porque é isso, né? Tipo, é todo dia. Não, não vou dizer o quanto eu gosto de você amanhã. Não vou dizer o quanto eu não amei eu amei esse nosso encontro. Amei esse nosso encontro. Amo conversar com você. E eu preciso te dizer agora. Eu não vou ter, talvez eu não tenha tempo de uma carta no meu leito de morte. Queria agradecer ao Henrique Pistilli sobre a profundidade de todas as nossas conversas. Eu preciso que ele saiba agora. Gratidão. Legal. Ó, tem Acho que a recíproco, viu? grande.
A grande obra de arte para mim é essa, é viver essa intensidade dessa vida de todo dia. Dentro, eu sempre digo, né? Eu falo para os meus alunos, é entender que existe o extraordinário dentro do ordinário, né? Sempre, o tempo Sempre, todo. sempre. Né? Me vem muito, né, essa imagem, né, de que o sucesso é o caminho em si, não é a É, chegada, né? A gente falou bastante disso, né? Então, como é que tá é. esse caminhar, né? E aí me veio até um exercício que até deu vontade de eu fazer, que eu nunca fiz desse jeito. A gente tem um exercício que fala do qual é o seu dia ideal, né? Pode até daqui a pouco terminar, quem quiser pegar, tem gente que falou até para escrever, né? Corre! Terminou, vamos escrever. E se postar, marca a gente aqui que eu quero ver. Mas É, de pensar, né? Nossa, imagina eu pegar dos último ano, quais foram aqueles momentos que eu posso escolher para montar esse meu dia ideal, né? Desse último ano, como é que eu montaria o meu dia lindo, né? Pleno e tal. E aí eu olharia para esse dia e falar assim, tá, mas e o vir a ser, né? Como é que é esse dia daqui 5 anos, né? Então olhar para isso e jogar lá para frente, mas é muito legal pensar no dia porque é o agora, né? Que é só o que existe, né? Então, se a gente faz essa imagem, né, também muito grande, muito, né, complexa, a gente se trava, né? A gente não consegue dar o primeiro passo, a gente fica na fantasia. Mas essa ideia de pensar no dia, de pintar um dia de cada vez, olhar para esse dia e pintar o dia seguinte, escrever o dia seguinte, muito legal. Muito bom. E mensagem é. final, o que você tem para falar para gente, então, para quem está vendo? Eu falo, as pessoas elas têm, é uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, né? Eu vi que algumas pessoas falaram de medo, ó, é mais difícil do que parece viver o hoje e tal. E eu, como eu incentivo muito as pessoas a escreverem, né? Porque eu acredito que eu sempre falo, a gente nunca encontra o outro através da palavra se antes a gente não se reencontra. E uma coisa que eu digo muito quando as pessoas estão nesse processo, né, da escrita, eu falo, não se abandone, né? Então a gente não se dá conta do quanto a gente se abandona. Então, uma frase que eu queria deixar é: não se abandone, não se abandone, né? Tipo, vai, tá com medo, e às vezes eu falo, vai com medo mesmo. Sabe, o processo de escrita, a gente lida, a gente aprende a lidar com isso, mas não se abandone, Não se abandone. A porque primeira não se relação é com a abandone, gente, né? né? Primeira Não se relação abandone. total. Se ama, Ou não se não se abandona. abandone. Eu acho que é tipo, não se abandone, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas tá, quando elas se encontram, né? E eu sei que esse momento, às vezes, do encontro da escrita, quando você tem esse encontro com a sua escrita, com a palavra, eu falo, encontrou, né? Agora não se abandone. Não se É abandona. isso, a gente está se abandonando o tempo todo. Para, não se abandone. Presta atenção. Prometo, isso mesmo, prometo, não se abandone. Ana, vamos ter que encerrar. Gratidão. Ah, E, e aí, para quem está interessado, só aquela última, assim, último minuto. Quem estava procurando saber o que eu falei no início do Emerge Você, depois de amanhã a gente vai ter um encontro no Zoom, entra lá nos posts e para conhecer o Emerge Você que vai acontecer no Rio no segundo semestre. Tá bom? A gente vai viver a vida como obra de arte. E a gente vai ter que se convidar para isso. fazer alguma coisa, cara. Não vai ter jeito, viu? Vamos continuar se falando. Tá bom? Tá bom, Obrigado. Henrique. Um prazer sempre. Valeu. Obrigada a você. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.